Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha primeira entrevista com o meu convidado especial, Paulo Diniz. E o meu... caramba, viu? Por isso que eu falo, quando você erra a primeira vez, cara, depois patina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha primeira entrevista e o meu entrevistado não dispensa apresentações. Estamos aqui para a primeira entrevista com o Paulo Diniz, né? Queria agradecer todo mundo que mandou sua pergunta lá na postagem no Facebook. Teve pessoas que fizeram mais de uma pergunta. Eu peguei uma pergunta de cada um, né? Fui colocando em sequência e depois no final a gente vai poder fazer as perguntas que as pessoas fizeram a mais. Algumas pessoas que fizeram mais de uma pergunta. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O Paulo é um cara que viaja sempre, com foco assim, de empreendedorismo, ele sempre está por dentro de toda a área tecnológica da nossa região, Presidente Prudente, toda a região. É um cara que ele é coach também, né, empresarial, ele é professor universitário de empreendedorismo, né, ele é empresário também, tem diversas empresas, né, um cara que é corajoso, desbrava novas ideias, né, então é um cara que eu admiro, tá bom? Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Adriano. É um prazer estar aqui com você, tá? Com vocês, e espero poder contribuir aí com essas questões que é muito comum, né, entre empresários que começam e pessoas que já estão no mercado, mas estão com dificuldades também, tá? Como você disse, eu tenho uma vasta experiência aí em empresas de tecnologia, também em eventos de empreendedorismo, né? E eu acredito que a gente pode, sim, estar contribuindo bastante, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, a confiança de todos, e vamos lá. Valeu, obrigado. Para quem quiser conhecer o trabalho do Paulo a fundo, eu vou deixar o link depois do LinkedIn dele, os trabalhos dele que ele pode estar compartilhando com a gente aqui, tá bom? Vamos para as primeiras perguntas aqui? A primeira pergunta foi da Nádia Góes, tá bom? Como efetivamente começar um negócio na área de tecnologia dentro de uma região aparentemente limitada como a nossa, né? Existe mesmo essa limitação regional? Assim, Nádia, você está falando sobre tecnologia, né? É a minha área. Realmente, a gente mora e vive em uma região, entre aspas, né? Limitada geograficamente. Estamos aqui no canto do estado de São Paulo. Mas esse limite hoje, né, se a gente olhar a nível de internet, a nível global, ele é um limite assim, que na verdade não existe, né? Por quê? Porque você, através da internet, você pode estar colocando seus produtos, né? E eu não sei se você conhece, mas aqui muito próximo existe a cidade de Presidente Prudente, e hoje existem centros de tecnologia, incubadoras lá, né? E isso tem trazido para a região grandes vantagens, né? Uma delas é o empresário poder começar de forma mais assertiva, né? Além de Presidente Prudente, tem Londrina, Maringá, que apesar de ser outro estado, também tem se unido à nossa região, e isso tem trazido bastante resultado positivo, tá? Então, não sei se a sua pergunta é só com esse foco de limite, né? Mas eu digo para você, limite hoje, na verdade, não existe, né? O limite vai do empreendedor, ele, na verdade, que tem que ter o conhecimento necessário, buscar conhecimento, né? E entender essas etapas para se montar um empreendimento, né? Uma empresa, enfim, de tecnologia ou não, né? Existem outras questões aí da entrevista que eu acredito que eu vou estar falando um pouco mais, tá? Mas a questão de limite, eu acho que esse limite é no empreendedor, e não há um limite geográfico mais, isso aí já foi resolvido. Beleza, valeu. Vamos para a próxima pergunta aqui, é o Vanderlei Alcântara. Sou um microempreendedor na cidade. Tive alguns problemas quando abri a minha empresa, talvez por falta de conhecimento ou por falta de consultar alguns especialistas. Quero perguntar o que devemos e o que não devemos fazer antes de começar um ramo de empreendedorismo, de empreendedor. Excelente pergunta, né? Todo empreendedor, né, é muito comum na nossa cultura, né, principalmente a cultura brasileira, a gente tem uma ideia, né? Você tem uma ideia ou você acorda e deseja fazer algo, né? Ainda mais
por essa crise que a gente vem passando, às vezes a pessoa perde o emprego, né? Ou ela está no emprego, não está muito legal, então ela tem uma ideia de montar uma empresa, enfim, algo, né? E aí ela começa pela ideia. Eu vou montar uma lanchonete, por exemplo, ou eu vou montar um aplicativo. É claro, sempre surge uma ideia, mas o empreendedor ele tem que começar a entender que antes de colocar tempo e dinheiro nesse negócio, ele tem que entender o cliente, né? O que esse cliente, o que ele quer resolver. A gente fala muito na dor, né? Que dor é essa que a pessoa está sentindo? Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, uma lanchonete, né? Um estabelecimento comercial que vende lanches. A pessoa que vai numa lanchonete, ela busca o quê? Alimentação, é claro, né? Ela tem que se alimentar, essa é uma necessidade humana. Então, se você for vender comida, sempre tem alguém que vai comer, né? Mas mais do que isso também, ela tem a necessidade de se relacionar, de sair, né? De socializar. Então, esse entendimento do que do que está por trás dessa tua empresa, ela é muito mais importante do que a empresa em si, né? Então, o que você vai atender? Às vezes a gente vê a pessoa montando um aplicativo, ela, né, nossa, investe dinheiro, tecnologia, fica muito bonito o aplicativo, mas no final, às vezes não está atendendo nada, né? Ela não fez uma análise de qual necessidade ela vai suprir, né? E quando eu falo de necessidades, são as necessidades humanas mesmo, né? Ou desejos, né? Tem pessoas que compram por desejo, às vezes ela quer comprar um Camaro, vamos dizer, né? Não estou fazendo propaganda aqui de um carro, mas é um carro muito comum. É necessidade? Não, ela pode comprar um carro mais barato, mas ela já tem um desejo. Então, essa é a parte fundamental antes de começar qualquer coisa. E a próxima etapa, né, é você analisar se alguém já não resolve aquilo, né? De repente você quer montar algo muito bacana, muito interessante, há uma demanda até interessante, porque as pessoas têm aquela necessidade, porém, já existe alguém que resolva aquilo na sua cidade, no seu bairro, né, de maneira diferente, mas que é aceitável dentro daquele negócio. Então, se você não fizer essa análise, muito provavelmente você pode acordar com um grande problema, que é o seu cliente, né, optando até por algo que não tem nem tecnologia ou não existe, assim, como você não analisou, você achou que a sua ideia era melhor, né? É muito comum você também achar que a sua ideia sempre é boa. Então, esse tipo de erro, né, é muito comum no início do empreendimento e é um dos primeiros estudos que é feito ao se montar uma empresa. Terceira pergunta, ó. O Júnior César. Você tem alguma ideia de como trazer mais empresas de tecnologia para a nossa região? E como os prefeitos podem ajudar nisso? Assim, é Júlio, né? Júnior. Ô, Júlio, então, eu, na verdade, vivi, isso de uns 7 anos para cá, eu tenho uma empresa de tecnologia e eu sou de Dracena. E eu vivi indo a Presidente Prudente, né, que é a primeira cidade do Oeste Paulista, cidade maior, né? E eu vivi durante 7 anos esse crescimento que houve lá na região, né? Primeiro participando de uma associação de empresas de software, na qual começou muito pequena e isso foi crescendo, foi se desenvolvendo, junto com o Sebrae e junto com a prefeitura de lá também. E em 7 anos houve um boom, né? Houve um crescimento muito grande pelo interesse desse setor. E hoje o Presidente Prudente, como eu já disse, conta com um centro de inovação de tecnologia que une as empresas, né, a iniciativa privada, as instituições de ensino. Então lá estão praticamente quase todas as instituições, Unesp, Unoeste, FATEC, Toledo, todas, né? Desculpe se eu não me lembro de algumas, de outras, né? Também a prefeitura investe muito lá, entendeu que a tecnologia, né, pode salvar a região e tem salvado. Então hoje, seguramente lá nós temos mais de 1.500 pessoas envolvidas no projeto, não só Presidente Prudente, como a região.
né? Participo hoje lá do movimento, embora não esteja lá ativamente todos os dias, mas sou um colaborador voluntário, né? Porque eu acredito muito que pela nossa região estar distante de grandes centros, né? E o custo ficar muito caro para outros empreendimentos, né? O que dificulta aí a vinda de indústrias, de outros comércios maiores. A tecnologia, ela pode sim ser um meio de salvar, né, entre aspas, uma região tão carente aí de mão de obra e de empresas, né? Se você olhar Londrina hoje, Maringá, elas cresceram muito, né? Hoje o PIB lá da área de tecnologia, que é o produto interno bruto, né, que é a renda que essas empresas geram, é muito interessante, inclusive ultrapassa alguns comércios lá. Então sim, né, há condições, só que o poder público, principalmente, ele precisa acordar para isso, acreditar, modificar leis, né? As leis hoje elas não são muito voltadas para isso, então precisa ter o interesse público, mas eu acredito que muito mais do que o interesse público é o interesse privado, né? Se a gente não fizer nada, se a gente não, né, desculpa a palavra, mas não tirar a bunda da cadeira, ficar dentro de uma sala achando que o governo vai resolver, não vai resolver, tá? Então tem que realmente se unir a outras empresas e fazer a coisa acontecer. Vamos à próxima pergunta. Ó, antes de fazer a pergunta do Marcos Nakaoka, eu queria só fazer uma introdução que ele postou, né, para mim, só para entender um pouco a pergunta dele. Ele viveu durante 20 anos no Japão, né? E ele viu que lá o empreendedor japonês, ele preza muito por excelência, né, da produção do trabalho, né? E que as leis são muito rígidas com pessoas que não alcançam essa excelência, né? Que lá gera indenização, coisa e tal. Então ele acha muito exigente tanto na produção como na fiscalização. Aí vamos para a pergunta, ó. O que se tem, o Marcos Nakaoka, né? O que se tem feito ou ministrado aos estudantes e empreendedores em nossa região sobre a questão de excelência e ética profissional? Você acha que esse capitalismo predatório, onde tudo é válido para gerar lucro, vai ser substituído por um mercado mais saudável para todo o organismo de consumo? Marcos, eu acredito que sim, tá? Eu não vejo, na verdade, você me desculpa, um capitalismo predatório, né? Eu sou contra esse tipo de pensamento. Eu acho que o que existe é uma mentalidade, né, do consumidor e do empreendedor, principalmente o empreendedor pequeno, de que tudo é feito somente por lucros, né? Eu acredito que não. Eu acredito que tem muitas empresas hoje pensando sim, mas como dito anteriormente, como conhecido por você, o Brasil ele tem uma cultura realmente de consumir, né? Não pode surgir um celular novo, um carro novo, que a pessoa quer comprar. Então é ao contrário, né? Então onde há a demanda, onde há a vontade, vai aparecer empresas querendo vender, né? Então sim, eu acho que as universidades elas já estão entendendo isso, as empresas já estão entendendo isso, as instituições como o Sebrae, como o Senai também já entenderam isso e têm colocado ética, têm colocado mais qualidade ao ensinar o empreendedorismo nisso aí. Então eu acredito que sim. Legal. Próxima pergunta é da Carol Luna Guimarães, né? Quais as características de um empreendedor? Acredito que ela tenha perguntado quais as principais, né? E qual a relação do empreendedorismo com a comunicação hoje em dia? Assim, é Carol, né? Carol. Eu acho que a comunicação é essencial hoje, né? Você colocou um ponto muito importante. Tanto a comunicação visual, né? Quem é essa empresa? Que marca é essa? O que ela defende? Você sabe que existem muitas marcas hoje que defendem absurdos, né? Tem marcas hoje que a gente consome que utiliza até crianças no processo de fabricação, escravos, né? Não vou dizer escravos como antigamente, mas são pessoas que são assediadas profissionalmente para poder ficar naquilo, né? Tem países como a China hoje que são investigadas por esse processo. Então a imagem, né, a comunicação que é feita através de vários canais, a imagem é uma, né, a imagem que ela representa, os valores, e também como que você se comporta diante de um problema no seu produto,
né? Quando dá um produto, você vai e encara aquele problema e realmente resolve isso através de uma comunicação clara, né? Então eu acho que o papel da comunicação hoje, ainda mais com o advento da internet, os vídeos, as redes sociais, né? Ela precisa ser mais estudada, precisa ser mais ensinada, e o empreendedor ele tem que estar mais atento, ou seja, investir mais nisso, né? Tem o Adriano aqui que tem um excelente trabalho, né? E realmente algumas empresas não entendem que isso deve ser consumido, né? Deve ser feito de maneira mais assertiva. Então eu coloco a comunicação como um dos principais pilares do empreendedorismo hoje. E Paulo, o que você acabou de falar agora sobre vídeo vem de encontro com a pergunta do Gustavo Saito Chiesa, tá bom? Ele faz a seguinte pergunta, ó, qual é a importância do vídeo como ferramenta para o empreendedor? O nome dele, desculpa, eu não entendi. Gustavo. Gustavo. Gustavo, como dito já numa questão anterior, o vídeo, é o vídeo, né? Uhum. Eu acredito que hoje toda empresa deveria ter um vídeo, né? Pelo menos institucional, apresentando a empresa ou apresentando seus produtos, né? É claro que algumas empresas talvez não teria a necessidade, né? Mas eu não coloco como necessidade, eu coloco como essência, né? Como que hoje uma empresa no mundo global, no mundo em que vivemos, não possui um vídeo, né? Em seu canal. A gente sabe que tem empresas que nem um site tem, né? Que elas nem colocam nada na internet. São várias empresas que não possuem, ou quando possui, aquele site é simplesmente para ter, né? E o vídeo hoje, ele traduz, né? Ele consegue colocar na casa, né? Ou dentro da sociedade, aí, da comunidade, de uma forma muito interessante, né? Você consegue, às vezes, até colocar vários sentidos ali, né? Para que a pessoa sinta a emoção da sua empresa ou sinta o que ela realmente quer fazer, né? Muitas vezes você, escrevendo, você não consegue. E o vídeo ele consegue, né? E mais uma vez está aí o nosso Adriano para poder ajudá-los. Com certeza vai conseguir resolver algumas questões nesse sentido. Legal. Agora vamos... O Gervásio de Faria vai perguntar o seguinte. A arte e empreendedorismo. Se o objetivo for de transformar o trabalho artístico em lucro, qual será a lógica para o sucesso? Gervásio, novamente, né? Aí precisa tomar muito cuidado. O artista, eu sou programador e a gente às vezes até entende que o programador também acaba sendo um artista, porque você tem que desenvolver design, uma série de coisas. E aí tem uma armadilha, né? A gente inventa, cria, né? O artista hoje ele cria algumas coisas que traduzem o seu pensamento, né? O seu sentimento, a sua emoção, a sua maneira de ver o mundo, né? E é muito bacana, é muito lindo isso aí, até, né, é essencial para que o ser humano entenda algumas fases da nossa vida através da arte. Mas quando você fala em negócio, precisa tomar alguns cuidados, porque muitas vezes o que você vai vender, você não tem o público ali próximo, né? Eu não sou artista, né? Então eu não poderia dizer. Mas de repente você faz uma obra que no momento atual da sociedade ninguém vai entender, né? Ou vai até contestar. E eles até ficam chocados ou ficam maravilhados, mas não comprariam, né? Isso pode acontecer. Então, quando você vai pegar a arte, isso no meu entendimento, e vai colocar para ter lucro, antes você precisa entender o que esse seu cliente, né? O que essa demanda está querendo consumir como arte, né? Enquanto arte, né? Eu acho que é isso que você quer saber. Então não dá, né? É muito arriscado você inventar algo e tentar colocar na cabeça do consumidor para comprar, né? Isso geralmente não funciona, né? É uma briga muito clássica. Então, muito cuidado, tá? Mas se você é um artista e se você realmente tem desenvolvido, continue desenvolvendo e continue tentando entender onde é que esse produto possa ser vendido, né? E tem que ter lucro, tem que ganhar dinheiro, porque senão você não tem energia para tocar a sua empresa. Pelo caminho mais fácil, né? Tentar ser um Steve Jobs para inventar alguma coisa. Exatamente. A gente tem o Steve Jobs, mas é o Steve Jobs, né?
E ele, na verdade, acertou, ele não inventou nada que não fosse necessário, né? Ele juntou, exatamente. Então, muito cuidado a gente não querer ser um Steve Jobs e acabar perdendo tempo, perdendo dinheiro, né? E se frustrar aí no caminho. Pergunta do Paulo Ferrari. Com a dificuldade de empresas virem para a nossa região pela distância dos grandes centros e portos, né, gerando gastos indevidos no custo da logística de transporte e ainda sendo agravado pela implantação de pedágios em nossa região, que tipo de tecnologia poderia ajudar empresas que atendem fisicamente e que têm em vista sua facilidade de entrega à distância? Entendi. Hoje, o custo, né, empresarial, né, Paulo, ele aumentou muito, né? A gente tem impostos, há uma conversa aí que vai ter pedágios, isso não vai parar, né? O governo também tem colocado a tecnologia na área fiscal, o que tem condicionado uma fiscalização mais eficiente e o impacto na empresa, ela é iminente, não adianta, isso não há como modificar, a gente não consegue modificar isso, não caberia ao empresário fazer isso. Ao empresário cabe entender a maneira que ele pode fazer para diminuir seus custos, né, e consequentemente aumentar seus lucros de forma ética, de forma, né, legal, principalmente, né? E a sua pergunta ela é sobre a tecnologia. Então, eu acredito que uma das grandes mudanças que o mundo nos trouxe, né, é a internet. Então, hoje a internet ela encurta a distância. Através de parcerias você pode diminuir custos. Está aí o Marketplace. Se eu não me engano, o Paulo é o Paulo Ferrari da loja de imóveis. Então, usando o seu exemplo aí, você pode estar colocando seus produtos em um Marketplace, nesses grandes magazines, né? É óbvio que tem que fazer cálculos, isso você já deve ter feito. Outra tecnologia que possa ser utilizada é o ambiente mobile, né? Que é através de aplicativos móveis, né? Que você pode estar vendendo também seu produto. E assim, eu acredito que o momento também é o momento do empresário se renovar, né? Se reinventar, porque não há como competir fisicamente com essa grande quantidade esse impacto de tributos e de custos que existem. Então a tecnologia realmente ela veio para ajudar nesse sentido. E a sua pergunta novamente é que tipo de tecnologia? Hoje a gente tem disponíveis inúmeras tecnologias, mas a mais forte para alguns ramos ainda é a internet, é a venda através de canais digitais, né, que facilita tanto a busca do produto, né, quanto a entrega, porque hoje você tem inúmeras empresas que vendem seu produto e entregam seu produto sem que você gaste muito para isso. Próxima pergunta aqui, tá bom? É do Júnior Carvalho. Quais são os passos fundamentais para uma pessoa iniciar no ramo do empreendedorismo a fim de ajudar a antecipar possíveis frustrações e fracassos, levando em conta que sua resposta pode ajudar o pequeno empreendedor, que não tem condições de investir em uma consultoria de planejamento para o seu negócio? Assim, Júnior. Júnior, novamente, né? Parece que as consultorias são caras e não são, né? Hoje a gente tem o Sebrae, que tem consultorias gratuitas e alguns valores muito interessantes para o pequeno empresário. Embora isso exista, alguns fatores são essenciais, né? O principal é você, né, ou o empreendedor, estou falando você, que é a sua pergunta, entender qual é a necessidade que ele vai atender. Esse é o principal ponto que, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa entender, né? O que esse seu consumidor, o que esse seu cliente está buscando? Que dor, né? A gente novamente fala a palavra, que dor ele quer ser curado, né? Você fez essa análise, né? É uma necessidade, é um problema que ele está encontrando, é um desejo que ele quer satisfazer? Então, isso precisa ser muito bem trabalhado. E o segundo ponto, né, não mais importante,
mas que também gera muito problema, é saber se alguém já está resolvendo aquilo naquele local que você vai montar. Se é no seu bairro, se é na sua cidade, da sua cidade. E se é algo global, né, que você vai pôr na internet, se já existe. Então essa análise não é feita, né? Muitas vezes a pessoa vai montar aí talvez uma sorveteria, uma lanchonete, e ela não analisa nem quem são seus concorrentes, como ele está resolvendo isso, como ele está fazendo, que preço ele está cobrando, né? Muitas vezes você quer inventar algo sem fazer essa análise. E aí esse é o principal motivo que as empresas estão fechando no início, tá? E é óbvio, depois vem planejamento, né? Plano de negócios, que são as etapas seguintes, né? Mas esses 2 pontos, eles são essenciais, tá? Para que você erre menos, tá bom? Então, é isso. Legal. Bom, a gente concluiu as perguntas, as primeiras perguntas de cada participante. Agora a gente, como eu expliquei para vocês no início, como teve pessoas que fizeram mais de uma pergunta, tá bom? A gente vai fazer elas. Primeiramente, para concluir, né, antes de fazer as perguntas, eu queria muito agradecer a todo mundo que fez a pergunta. E, inclusive, Paulo, o pessoal que fizeram as perguntas, que todos eles eu conheço como amigos próximos, todos eles, a maioria deles são empresários. Os que não são, estão nesse ramo, como também ajuda. Por exemplo, a Nádia Góes é uma pessoa que ajuda muito, assim, ela tem o irmão dela também é empresário, né? Ela também é do ramo administrativo também, do município. E todos eles, com certeza, né? Muito obrigado a cada um de vocês que fizeram as perguntas, né? São empresários da nossa cidade, inclusive o Paulo de Santa Maria, o Júnior Carvalho, deixa eu ver quem mais da minha cidade aqui. A Nádia Góes, tá bom? A Carol, o Gustavo Chiesa, tá bom? Desculpa, eu falei Chiesa, desculpa, Gustavo. E também é do ramo também de filmagens de casamento, assim como o Marcos Nakaoka também. São pessoas que cada empresário aqui, ele é o Júnior também, o Júnior César, né? O Júnior César, ele saiu do ramo de filmagem de casamento e está num rumo agora de investimentos, né? Então, cada um deles, eles são empresários que já passaram por muitas dificuldades. Acredito que as perguntas que eles fizeram foi para poder ajudar mesmo ao pequeno empreendedor que está iniciando, né? E essa foi a proposta das perguntas, tá bom? Agradeço vocês e vamos para as perguntas segundas. A Nádia Góes, tá? Ó. Quais os cursos hoje um jovem da nossa região pode fazer que efetivamente vai introduzi-lo no mercado de trabalho, seja através de empresas, seja empreendendo? Primeiramente, eu acho que o primeiro curso é do ramo que a pessoa vai atuar, né? Vamos novamente falar de uma lanchonete, que é algo que todo mundo possa entender. Se você vai montar uma lanchonete, você tem que entender da lanchonete. Então não adianta você só ter o dinheiro ali, né? Pode ser até que resolva, tá? Quem sou eu para julgar um negócio? Mas você precisa entender do seu negócio. Então, os cursos técnicos do setor que você vai montar são os primeiros, né? Agora, resolvido isso, um curso de administração de empresas, nem que seja básico, né? Existem vários cursos técnicos, cursos do Sebrae, cursos da ETEC, né? A gente tem universidades aqui na região. Um curso de administração básica. Então, como administrar seu dinheiro, como administrar pessoas, né? Que é um problema grave hoje. As pessoas culpam muito o funcionário, culpam muito o patrão e não entendem como se relacionar. Então, cursos de gestão de pessoas, cursos de gestão de recursos, né? De projetos, enfim, né? E concluindo, cursos de marketing digital, né? Como se comportar na internet, como colocar a sua empresa na internet. Porque hoje uma empresa que não está na internet, eu acho que dentro de pouco tempo, o Bill Gates já falou isso há muito tempo atrás, a empresa que não estiver na internet está fora de mercado, e é uma verdade, né? Então esses são os cursos principais. Do seu ramo, curso de administração, porque você tem um negócio, precisa entender como administra, né? Gastou muito, quebra, não entendeu pessoas, quebra, não entendeu do produto, quebra, né? Quebra assim no sentido geral. E de marketing digital, que seria a parte de você se comportar na internet com o seu produto. Beleza. Outra pergunta do Júnior César, né? Do Júnior. Você acha que as incubadoras não seria uma ótima estratégia para o desenvolvimento local?
E por que os prefeitos ainda não viram esta grande possibilidade de incentivo municipal? Boa pergunta, ótima pergunta. As incubadoras, elas existem para isso, né? Para você errar lá dentro. Então, eu acho que a incubadora hoje seria uma das principais medidas que ou o governo público ou a iniciativa privada, né? Porque você pode montar uma incubadora como um negócio também, né? Dá a possibilidade do empresário ou do empreendedor, como queiram chamar, dele errar, né? Que a incubadora é para isso. Você tenta fazer, dá errado, aí você analisa os aspectos que possam ter dado errados e o momento em que a pessoa começa a acertar, ela vai para o mercado de trabalho. Novamente, Presidente Prudente, Maringá e Londrina, agora Araçatuba também, Assis, já tem incubadoras de base tecnológica. Tem dado resultado fantástico, algumas empresas já estão indo para o mercado nacional e o motivo do porquê dos prefeitos ou do governo público não enxergar é realmente pelo cunho político que esse prefeito possa ter, né? Às vezes ele está querendo trazer grandes indústrias aqui, não vai conseguir, né? Grandes empreendimentos, não vai conseguir porque não há interesse e ele talvez não enxerga que uma medida dessa possa resolver. Então também parabéns pela pergunta, acredito que você já está enxergando o caminho. Eu nem sabia o significado de incubadora, eu fui pesquisar, achei legal pra caramba. Incubadora vem do nome da própria incubadora de ovos, né, de galinha. Você realmente incuba ali aquele plantel de ovos e vai tentando fazer com que nasçam, né, pintinhos. Alguns vão dar errado e outros vão dar certo. Os que dão certo, eles vão para o mercado lá da granja, né? Então vem daí, a herança é daí. Achei fantástico. O Paulo Ferrari. Existe alguma cidade da região que criou algum incentivo fiscal reduzindo o ISS para facilitar o surgimento de empresas? Como grupo de empreendedores poderá ajudar na ausência de incentivos fiscais? Sim. Eu repeti a palavra aqui, mas pode... Não, eu entendi a pergunta dele. Existe, né? Novamente, Presidente Prudente, Londrina, Maringá, Araçatuba, Assis agora também, né? Eu tenho participado. Reduzir o ISS das empresas de tecnologia, né? Algumas eram 5, foi para 2. Algumas estão reduzindo drasticamente, né? Zerando ou retornando isso para que a pessoa possa investir em treinamentos, em cursos, e tem dado um resultado fantástico, né? Então existe sim, eu acho que a nossa região aqui, agora colocando Dracena, Ouro Verde, Junqueirópolis, Andradina, enfim, né? A gente não pode pensar só em uma cidade, tem que pensar no polo regional. Elas têm que acordar para isso, têm que acreditar que elas não estão deixando de receber esse ISS ou esse benefício, e sim elas estão fazendo uma troca. Né? Em vez de receber da empresa, elas estão girando esse recurso e trazendo esse recurso através de outros empreendimentos que vão surgir. Né? Então também é uma boa pergunta, eu acho que o que os empresários atuais podem fazer é forçar isso, levar, né, a exemplo de outras cidades, pegar o projeto de lá e trazer para cá, para que isso seja implantado e com certeza vai dar resultados. Agora, a Nádia Góes. Penso que há uma ilusão em achar que o jovem de hoje, por estar completamente envolvido com a tecnologia, desde muito cedo pode facilmente desenvolver algo e ganhar dinheiro com isso. No entanto, sabemos que não são muitos casos os que alcançam sucesso. É possível identificar algum perfil iniciante nesse sentido? Nádia, na verdade, a ilusão, né, que você fala existe, mas é uma ilusão naqueles jovens ou naquelas pessoas que utilizam a tecnologia com um fim assim fútil, né, sem utilidade. Aqueles que realmente entendem o poder da tecnologia e que novamente estudam, buscam conhecimento para isso. Hoje a gente tem vários exemplos na internet de pessoas que estão se dando bem e não é por acaso, isso que precisa estar... ninguém acorda de manhã, cria um blog ou cria um site e sai ganhando dinheiro, né? Pode acontecer? Pode, mas é 1 em 1 milhão, né? E olha lá, eu não acredito nisso. Existe sim uma forma de você se
se comportar na internet, quer seja através da venda de um produto simples, né, como através da sua imagem ou através do seu conhecimento, né. É possível você ganhar dinheiro com o seu conhecimento, né. Nós temos hoje mais de 90 milhões de pessoas que podem comprar na internet, né, podem comprar o seu produto na internet. Então são 90 milhões de pessoas, né. A nossa região, a nossa micro-região aqui, se tiver 500 mil, né, pessoas que comprariam o nosso produto, é muito, estou falando em muito. Então nós temos 90 milhões na internet. Então é uma ilusão sim para aqueles que estão na internet e em redes sociais, mas não é uma ilusão, jamais vai ser uma ilusão caso você tenha um conhecimento. Então novamente, estude a sua área de atuação, o que você quer atuar, estuda os meios digitais, como que você se comportaria nisso, né? E sim, né, você pode entrar nessa área digital, através do marketing digital, através da venda digital e ganhar muito dinheiro sim, ou ganhar o dinheiro suficiente para você se manter. Joia. A última pergunta também é da Nádia, tá? Ó. Quanto à criação de aplicativo, se um jovem tiver uma ideia de um aplicativo diferente, como pode buscar ajuda para desenvolver sua ideia? Aproveitando que é a última pergunta, vou responder já. Gostaria de agradecer muito, viu, Adriano, a sua confiança. Espero poder ajudar daqui para frente cada vez mais esse setor, né? Principalmente a área de tecnologia, que é o meu ramo. No final, eu acho que você vai colocar os links, né, do LinkedIn, de algumas redes sociais que eu participo. Minhas redes sociais são muito simples, né? Eu coloco realmente o que eu faço, sem muito TTT, mas tudo vai ser respondido, né? Aquele que quiser participar de alguma coisa ou quiser fazer perguntas posteriores, vai ser um prazer poder responder. Essa é uma das minhas missões como pessoa, ajudar outras pessoas a se desenvolver. Então, mais uma vez, obrigado. E obrigado aos ouvintes aí, ao pessoal que confia na gente e tem feito as perguntas. Então, a pergunta é sobre aplicativo, né? Como fazer... Você poderia repetir? Claro. Quanto à criação de aplicativo, se um jovem tiver uma ideia de um aplicativo diferente, como pode buscar ajuda para desenvolver a sua ideia? Isso, então. São as incubadoras de base tecnológica, né? Ou centros de base tecnológica. O Sebrae também, né? O Sebrae ele já tem hoje uma ponta que é voltada para a área de tecnologia e ele vai poder ajudá-los. Eu acredito muito nesse poder da comunidade. Então, através de eventos que existem, você leva a sua ideia, você leva o seu projeto e você pode validar se esse aplicativo novo, essa ideia nova, pode ou não dar certo. Mas, novamente, olha um pensamento aí que surge sempre. Aí eu criei um aplicativo novo, como que eu vou colocar no mercado? Então, antes dessa ideia de um aplicativo novo, aquelas duas perguntas têm que ser respondidas, né? Qual necessidade humana, qual desejo humano, qual problema humano, né? Porque são pessoas que estão do outro lado. Eu estou querendo resolver com esse aplicativo. Muitas vezes só o aplicativo não vai resolver em nada, é um projeto que vai morrer logo logo, né? E se já tem alguma coisa sendo resolvida de uma outra forma ou da mesma forma, né? Mas o caminho correto é a busca de centros de base tecnológica, quer sejam incubadoras ou aceleradoras, né? Então, se você olhar na internet, aí você vai ver que muito próximo aqui, Prudente, Londrina, Maringá, existem centros que vão resolver esse problema aí. Tá ok? Então, Nádia, obrigado mais uma vez. Beleza. Obrigado, Paulo. Obrigado de novo, tá bom? Eu admiro, é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Deu tudo certinho. Um abração para todo mundo, pessoal. Espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida, né? Podem colocar na descrição. E antes de finalizar, eu vou falar um negocinho para vocês, ó. Só um minutinho. Em comemoração ao aniversário da nossa querida cidade de Ouro Verde, eu vou sortear essa fotografia aqui para quem fazer um comentário sobre, dar uma sugestão do que achou do vídeo e colocarem a hashtag Eu Assisti Até Aqui, tá bom? Então não esqueçam de colocar a hashtag e eu vou estar sorteando. Um grande abraço para vocês, muito obrigado por assistir, agradeço muito ao Paulo, agradecer novamente todo mundo que deu a sua sugestão, tá joia? Agradeço muito meus amigos que deram a sugestão, porque eu fiz questão de pedir para algumas pessoas
que eu admiro, né, o trabalho deles, né, todos eles, né. Esqueci de falar do Vanderlei quando eu falei do empreendedor, mas ele, além de empreendedor, ele é um artista, né, o Vanderlei Alcântara, que ele é locutor de rodeio. Um grande abraço para todos, muito obrigado aos meus amigos, né, que fizeram a pergunta, e até a próxima, tá joia? Um abraço.